a gente vai então para esse próximo vídeo aqui falar sobre a construção dos gráficos a partir de um conjunto de dados no Excel, aí numa planilha eletrônica. O que eu estou explicando aqui no Excel, se você utilizar uma outra planilha eletrônica, a ideia de construção é a mesma, tá? Principalmente para quem usa aí no celular, ou no iPhone, aí, ou no Android, vocês podem utilizar da mesma forma, na mesma linha de raciocínio, que vai dar certo também, beleza? Bom, o que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero construir uma tabela, eu quero construir um gráfico, tá? E nesse gráfico aqui, eu quero destacar esses valores aqui, tá? Que são os valores da frequência absoluta, tudo bem? Só que aí eu tenho que fazer o seguinte, a seleção dos dados tem que ser muito precisa, tá? Então aqui eu vou selecionar o XI, que é um valor associado às classes, que é um valor que representa as classes, e vou selecionar o FI, tá certo? Então vou selecionar essas duas colunas. Depois de selecionados os dados, eu vou aqui na opção inserir. E dentro do inserir eu tenho um conjunto, uma possibilidade de gráficos aqui, tá? Vou utilizar nesse momento um gráfico de setor, que o pessoal chama de gráfico de pizza aí, tá? Então vou selecionar essa opção aqui. E vejam que aqui a gente tem um probleminha, tá? A hora que eu clico, ele não mostra para mim na legenda o que eu gostaria, que seria esse intervalo aqui com o XI. Por que ele não faz isso? Porque normalmente a variável está à esquerda. E esse XI aqui que representa as classes, que representa a variável, ele está à direita. Então o Excel acaba não entendendo isso daí. Então eu vou mudar um pouco. Eu vou apagar esse gráfico, vou selecionar apenas os valores, apenas o FI. E novamente, vou inserir gráfico de pizza 3D. Pronto. Novamente ele jogou aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas agora eu vou poder fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesse conjunto de valores, botão direito e vou clicar em selecionar dados, tá? Aqui no selecionar dados, eu vou selecionar o que vai me dar a legenda, tá bom? Aqui eu já tenho os dados selecionados para a construção do gráfico, tá? Mas eu quero um rótulo do eixo horizontal, que é o eixo da legenda. Então eu vou clicar aqui em editar e eu vou selecionar esses valores. Vou dar um OK, tá certo? E automaticamente ele mostra os valores aqui para mim. Tudo bem? Então, quando eu precisar utilizar como valores de variável, algo que está numa coluna da direita aos dados, eu preciso utilizar essa estratégia, tá certo? Aí você falou, professor, fiquei na dúvida, hein? Eu sei que você pode rebobinar depois, rebobinar, né? Pô, estamos falando de fita cassete aqui. Eu sei que você pode voltar ao seu vídeo e assistir de novo, mas eu vou fazer mais uma vez aí para tirar a dúvida, tá? Então, vou apagar aqui o meu gráfico. Vamos lá, ó. Primeiro, vou selecionar os dados do FI, tudo bem? Vou na opção inserir, vou selecionar aqui o gráfico de pizza 3D, que é o gráfico do setor. Dei um clique, o gráfico está pronto. Qual é o meu problema? Eu gostaria que aqui na legenda aparecessem os pontos médios, que são os valores que representam cada classe. Dá para fazer isso? Dá. Como? Vou clicar na legenda, botão direito, selecionar dados, tá? Os dados da legenda são os dados da variável, que ficam no eixo horizontal. Lembre-se de quando a gente construiu um gráfico de colunas, tá? Eu vou clicar aqui, vou vir aqui nessa opção, ó, rótulos do eixo horizontal. Vou clicar em editar. Vejam que nesse momento está 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu clico em editar, ele deixa eu selecionar esses dados da legenda, tá? Não precisa clicar em nada aqui dessa caixa de diálogo que ele abriu. Você vem diretamente aqui na tabela. Vou selecionar o que eu quero como rótulo do eixo horizontal. São os valores do XI. Selecionei. Vejam que aqui ele já incluiu a seleção que eu fiz. Vou clicar em OK. Aqui no rótulo do eixo, ele já mostra os valores selecionados. E se você der uma olhada aqui atrás, no gráfico ele também já mostrou. Prontinho. Vou clicar em OK. Está pronto aqui o meu gráfico, tá? Se eu quiser retirar o título, eu posso. Se eu quiser manter o título, eu também posso, tá? Esse nosso gráfico aqui é relativo, eu vou dizer que ele é relativo à altura de algumas pessoas, tá? Então, vou colocar só aqui, ó, a altura em centímetros.
Prontinho, só para mostrar que dá para a gente trabalhar aí com o título. E tá aí um gráfico de setor, tá bom? Se você quiser ainda dá para selecionar algumas opções, tá? Eu entendo que o melhor aqui é utilizar as pré-definições que ele apresenta aqui em cima, ó, de design do gráfico. Lembrando que essas opções que estão aparecendo aqui na minha tela, pessoal, referem-se ao último Office, tá? O Excel mais atualizado. Se você utilizar uma versão anterior, a versão que, se eu não me engano, é de 96/2003, tá? Se eu não me engano é isso, tudo bem? Aí ele não vai ter essas opções apresentadas dessa forma. Ele tem a maioria das opções, mas o acesso é um pouco diferente, tudo bem? No nosso caso aqui, ó, eu particularmente gosto muito dessa apresentação, vou clicar nela, tá? Deixa eu só voltar para cá, para poder mostrar para vocês que, por exemplo, as porcentagens ficaram aqui muito mal distribuídas, mas se eu der um clique, ele seleciona todas as porcentagens. Se eu der mais um clique em uma delas, ele seleciona especificamente ela. Vindo aqui com esse cursor em forma de cruz aí com seta nas 4 pontas, eu arrasto a posição da indicação do valor. Aí fica bem melhor, eu não tenho a sobreposição para leitura, para apresentação, fica muito mais adequado, tá certo? Prontinho, pessoal, aqui está o gráfico. Digamos que eu também queira destacar um desses dados, é possível, tá? Eu posso clicar aqui em um dos setores, em uma das partes. Ele, nesse momento, selecionou todos os setores. Eu sei disso por causa dessas marcações em azul. Se eu quiser selecionar só aquele setor, eu dou mais um clique em cima. Vejam que agora as marcações em azul estão relativas apenas a esse pedaço, tá? Apenas a essa parte, a esse setor. Eu posso, por exemplo, clicar em cima dele, segurar e arrastar. Ele vai deslocar esse setor para fora, chamando a atenção desse item. Tudo bem? Como o gráfico é um elemento visual, tá? É legal você chamar a atenção para aquilo que interessa. Mas cuidado, o gráfico não é um elemento artístico, tá? Tem muita gente que às vezes extrapola nas cores, vai fazer uma apresentação em uma empresa, não é legal usar cores exageradas, a não ser que você vá apresentar, por exemplo, uma ideia para algo na linha de lazer, tá? Algo na linha de entretenimento. Aí pode ser que se justifique utilizar cores mais chamativas, tá? Se é uma apresentação na área de gestão e de negócio, você tem que usar cores mais sóbrias para você acabar não causando impacto desnecessário. Lembre-se que, apesar do elemento gráfico, o interesse é mostrar o conteúdo que está por trás desse elemento gráfico, beleza? Bom, prontinho aqui está o nosso gráfico ajeitadinho. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dele aqui para poder alocar ele aqui embaixo da minha tabela, tá? E agora eu quero construir um outro gráfico com vocês, que é o histograma. Na verdade, ele já está construído, só que eu vou deixar ele quietinho aqui embaixo. Eu quero fazer novamente. Quero mostrar como é que eu chego no histograma, tá? Porque o histograma tem algumas particularidades. Bom, primeiro, para eu construir um histograma no Excel, com a estratégia que eu vou mostrar, eu obrigatoriamente tenho que ter o rol, que é o conjunto de dados em ordem crescente. Por isso que eu vou diminuir só mais um pouquinho aqui. Desculpa agora, pessoal, trabalhar com um zoom tão pequeno aqui, é que eu quero mostrar a tela inteira para vocês, tá? Então, o que eu tenho aqui? A tabela, e aqui do lado eu tenho o rol do meu conjunto de dados. São os mesmos dados que eu apresentei no primeiro vídeo, tá? Em relação à tabela que nós construímos, que nós utilizamos para construir o histograma. Então, eu coloquei todos os valores aqui, tá? Não precisa digitar os valores já em ordem crescente, porque o Excel tem uma ferramenta que faz isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou puxar aqui o 160. Vou inverter aqui alguns valores. Então, aqui eu tenho o conjunto de valores, mas ele não está ordenado. O que eu vou fazer? Vou selecionar esses valores e venho aqui nessa opção classificar e filtrar. Vou clicar na opção e vou pedir para ele classificar do menor para o maior. Ele faz a classificação de cima para baixo. Cliquei. Prontinho. Ele já classificou todos. A gente, como é muito rápido, pode ser que você não tenha visto, tá? Mas ele já ordenou novamente, ó, pode ver que os 160, que foram os dois números que eu tirei do lugar, eles já voltaram à mesma posição. Bom, uma vez construído o rol, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar todos os valores do rol,
Vou novamente na opção inserir e eu venho aqui nessa opção, ó, que é a opção de inserir gráfico de estatística. Vou clicar aqui nessa seta, que vai abrir uma caixinha. Nessa caixa, eu tenho a opção do histograma. Veja que a hora que eu posiciono o cursor, ele já me dá uma pré-visualização. Eu vou clicar em cima dele. Pronto, está aqui o meu histograma. Só que aí tem um problema nesse histograma. Ele dividiu os valores em apenas 3 intervalos, e nós gostaríamos de 5 intervalos. Ele colocou uma amplitude de 154 a 165, a minha amplitude é de 11. Nós fizemos uma tabela onde a amplitude de cada intervalo é igual a 7. Então, não é exatamente esse o formato do histograma que eu quero, tá? Presta bastante atenção, porque o que eu vou explicar agora, pessoal, eu tive que garimpar muito em livros, não achei, tá? Eu fui achar um cara que, por acaso, ele mostrou esse comando, e aí é o comando que eu vou mostrar para vocês, que é como causar alteração no histograma para que ele fique com a configuração que me interessa, tá? Então, você vai vir aqui nessa opção de mais. Essa é uma opção exclusiva do histograma, tá? Clicou no mais, ele vai abrir uma série de itens que você pode configurar. O que nos interessa é configurar o eixo horizontal para alterar a amplitude dos intervalos, tá bom? Então, eu vou vir aqui em eixo, vou clicar nessa seta. Ele abriu aqui horizontal principal, vertical principal, então ele vai me deixar alterar as posições, não quero mexer nisso daí, o que me interessa é alterar as opções do eixo, então eu vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir aqui do lado uma caixa menu, tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, porque a hora que a caixa está nessa posição, não me aparecem algumas opções que estão escondidas aqui na direita. Até tem uma barra de rolagem aqui embaixo, onde eu posso caminhar e enxergar todas as opções, tá vendo? Mas inicialmente elas não aparecem. Para eu poder verificar adequadamente, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse menu até que apareçam todas as opções. Pronto. Desapareceu aqui embaixo a barra de rolagem, ó, vou fazer de novo. Ó. Aqui está aparecendo a barra de rolagem, vou aumentar. Olha aqui embaixo, tá perto de onde eu estou com a seta, ó, a barra de rolagem que estava aqui desapareceu. Isso significa que eu tenho todas as opções de configuração na tela. O que eu quero fazer com esse histograma? Eu quero aumentar a amplitude, tá? Opa, peraí que sumiu aqui as opções que eu queria. Então, volta aqui, eixo, mais opções. Pronto. Eu vou vir aqui, ó, e o que a gente chama de intervalo, ele chama de compartimento, tudo bem? Então, aqui na minha tabela eu tenho 5 intervalos, significa que eu tenho 5 compartimentos. O que eu vou fazer? Eu vou mexer na largura do compartimento. Professor, mas não poderia mexer no número de compartimentos? Até poderia, mas quando você mexe no número, ó, eu estou com 3 compartimentos, 3 intervalos. Vou colocar os 5, que é o que me interessa. Coloquei os 5, dei o Enter. Pronto, ele criou os 5 intervalos. Mas como ele cria? Do menor até o maior. O menor é 154, o maior é 185, acabou. Então, veja que eu tenho intervalos aqui, mas eu não tenho uma amplitude 7, que é o que eu quero. Então, não é ainda exatamente o que eu preciso. Então, eu vou mudar. Ao invés de mexer no número de compartimentos, eu vou mexer na largura, tá? A minha largura do compartimento é a amplitude. A amplitude de cada intervalo é igual a 7, então eu vou colocar aqui o 7. Digitou o que você quer, aperta o Enter. Agora sim, o primeiro intervalo de 154 a 161, o último intervalo de 182 a 189. Percebam que o último intervalo, ó, ele tem altura igual a 1, que é exatamente a frequência que eu quero, tá? Se você quiser melhorar mais ainda, aqui em cima, ó, novamente, eu tenho as opções de pré-configuração. Vou clicar nessa opção e aí dentro do gráfico ele mostra os valores. Prontinho, pessoal. Posso fechar aqui essa área de configuração e se eu comparar, esse gráfico está absolutamente igual ao gráfico que eu já havia construído, tudo bem? Então, vou apagar aquele gráfico antigo, vou ficar com um gráfico novo. Se eu quiser, eu posso mudar o título ou também eu posso optar por excluir o título. Como é que eu faço isso? Clique em cima do título, ele vai selecionar o título, a indicação da seleção é por essas bolinhas em azul, nos extremos aí da seleção, aperto Delete, resolvido o problema. Tá aí, pessoal, o histograma.
relativa a esse conjunto de dados, é exatamente ele que aparece na tela da aula. Tudo bem? Valeu, pessoal. Tá aí mais um vídeo aí para vocês poderem tirar a dúvida.